E ele tornou a colocar e a sua mão saiu limpa. E o Senhor deu outros vários sinais para ele. E ele foi ali convicto que ele era um enviado de Deus para resgatar aquele povo. E ali chegou o tempo de Deus cumprir a sua promessa na vida do seu povo. E como nós sabemos de maneira resumida, irmãos, o coração de Faraó é um homem arrogante, soberbo, e como nós sabemos, houve bastante resistência. E essa resistência, nessas resistências, o Senhor foi mostrando o seu poder. E cada vez que Faraó resistia, alguma praga aparecia no Egito. Praga de gafanhotos, praga de piolhos, várias pragas apareceram no Egito. E algumas coisas que Deus se usou em Moisés para fazer algum movimento, transformar uma vara que estava na sua mão em serpente e outras coisas. Como o Egito era cheio de astrólogos, de magos e outros encantadores, eles conseguiram, com a força que estava sobre eles, porque existe neste mundo duas forças terríveis, a força do mal e a força do bem. E nós não podemos ignorar os ardis do nosso inimigo. Tem muitos que menosprezam, subestimam e acabam também depois sendo vítimas na mão do adversário, porque nós não podemos subestimá-los. Mas também nós sabemos que a força do nosso Deus é superior à do nosso inimigo. E ali, amados irmãos, eles acabaram imitando algumas coisas que Deus deu a graça de acontecer, ou de Moisés demonstrar. Quando fizeram a vara de Moisés transformou uma serpente, eles também fizeram a mesma coisa. A vara, pegaram a vara e fizeram ela se transformar pela força do mal que estava neles em serpente. E ficaram duas serpentes ali, diante de Faraó. E mais a vara e a serpente que foi transformada pela vara de Moisés, ela acabou engolindo a serpente que tinha sido ali aparecida através da vara daqueles magos. E outras coisas. Mas o próprio Faraó, ele endureceu o coração. Chegou a um ponto que tudo isso que estava acontecendo, Faraó era tomado de ódio, de ira, e a sua ira ele descarregava com força sobre aquele povo, fazendo o povo trabalhar mais, já eram escravos, mas sobrecarregou ainda mais o trabalho daquele povo. E também, irmãos, aquele povo começou a sentir aquele excesso de carga. Porém, chegou um momento que o Senhor tomar um rumo definitivo. E foi aqui quando Deus anunciou a Moisés a morte dos primogênitos. E através desse movimento, o Senhor tinha determinado que ali dá liberdade para o povo, que o povo liberto, livre de todos aqueles juros, eles marchassem em rumo à terra prometida. O Senhor falou a Moisés que ele iria ali, irmãos, fazer isso, matando os primogênitos na terra do Egito. Tanto o primogênito de Faraó, que já era jovem e que se assentava com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mão do redemoinho, é todo o primogênito dos animais. E falou assim: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá.
Mas contra os filhos de Israel, nem ainda algum cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Às vezes nós ouvimos falar, Deus não faz acepção de pessoas. E não é bem assim, irmãos. Porque está escrito aqui que haverá um grande clamor, mas contra os filhos de Israel, nenhum cão moverá sua língua, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Porque, irmãos, Deus é um ser supremo, e Ele é amor, e Ele também está cercado de amor. Deus, Ele é um ser longânimo, Ele é mais do que paciente, Ele é longânimo. E Deus também, a sua misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Tem uma parte nas Escrituras que fala assim, que a distância da terra até os céus é uma grande distância, mas a misericórdia de Deus, ela ultrapassa essa distância, porque Deus é grande e misericórdia. Glória a Deus. Irmãos, só que se nós pegarmos as Escrituras, está escrito também que Deus é um fogo devorador, um fogo destruidor. Então não tem como a pessoa, o ser humano, o ser vivente, andar em maneiras que sabe que aquele seu comportamento, as suas atitudes, as suas posturas, elas infringem, elas conflitam com aquilo que Deus determina. E muitos hoje, irmãos, eles não se preocupam mais em ali saber se as suas atitudes agradam ou não agradam a Deus. Glória a Deus. E vão se aprofundando em todos os males e perversidades, porque este mundo aqui, ele jaz no maligno. Então, o maligno, ele assumiu um controle tão grande da humanidade. São muitas pessoas, são mais de 8 bilhões de seres humanos nesta terra. Mas ele assumiu um controle tão grande da humanidade, irmãos, que agora nós estamos num período já do fim da volta de Jesus Cristo, né? Porque Cristo vai voltar, vai levar a sua igreja, mas ainda não vai ter o mundo. A vida aqui ela vai continuar, mas Cristo vai levar a sua igreja. E o adversário, ele sabendo disso, ele vai de todas as formas tentando, e muitas coisas ele consegue, impor o seu domínio. Hoje ele domina uma cultura, ele domina uma sociedade, ele também exerce domínio, irmãos, das leis de uma nação. Eles pegam as pessoas que têm poder e faz com que elas alterem a lei de uma nação para que aquilo que ele quer implantar não venha ali, como se diz, irmão, sofrer refúgio. Então, que as pessoas se sintam à vontade para praticar tudo aquilo que ele quer. E tudo o que ele deseja é que o ser humano se comporte